Professor, será que esse exercício é uma invenção de fato sem sentido ou tem alguma lógica por trás dela? Fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou fazer você pensar fora da caixa. Se você não me conhece, muito prazer, sou o professor João Franken, profissional de educação física, personal trainer, professor e fundador da Elite Formações. Se você ainda não me segue no Instagram, Vivian, deixa aí o @João Franken, já coloca para me seguir, e também o @ da Elite Formações, a minha instituição de ensino. Então, Vivian, @Elite Formações, para você ficar por dentro de todos os nossos projetos, sendo ele o principal, a pós-graduação em Biomecânica e Periodização do Treinamento, a única pós-graduação do Brasil transmitida diretamente de uma academia completa, com transmissão em 4K, uma pegada 100% prática, a única do Brasil, 100% prática, sem TCC, certificada pelo MEC, com os maiores professores do Brasil e mensalidade mais barata dentre todas as outras instituições. Mais informações sobre a pós está aqui na descrição desse vídeo, é só clicar, se matricular e a gente te espera na próxima disciplina. Chega de papo, solta a vinheta e bora pro conteúdo. Acho que no meio da aula eu vou dar um cotonete molhado na Marcoleta, no meio da aula, e não vai cortar, a gente vai continuar. Que desgraça! Gafanhotos, cadeira extensora. Vamos lá, Marcoleta, só a perna esquerda, vai. Cadeira extensora, um exercício de extensão da articulação do joelho sem influência da articulação do quadril. Um exercício que, aparentemente, ele proporciona mais hipertrofia para o quadríceps de uma forma geral, em comparação a leg press, agachamento, hack. Quer você queira ou não, isso é evidenciado. Inclusive, temos uma evidência atual que mostra que a cadeira extensora, com uma manipulação no quadril em seu grau de flexão, pode proporcionar uma hipertrofia regional do músculo reto femoral. Uma porção mais média, proximal, como foi evidenciado pelo trabalho de Mitsuya e colaboradores ao comparar a cadeira extensora com o tronco basicamente em 80 graus de flexão e desencosta, desce, com o quadril em torno de 40 graus de flexão e com o quadril em 0 grau, ou seja, literalmente deitado em decúbito dorsal. O que não dá para fazer aqui nessa máquina, tá? Apenas foi evidenciado no trabalho. E com o quadril em 40 graus de flexão, se comparado a 80 graus de flexão, o reto femoral ele tem uma hipertrofia regionalizada ali, médio proximal, tá? Em comparação ao quadril mais flexionado, que isso não acontece. Então, vamos lá, Marcoleta. Temos perna esquerda, temos uma extensão da articulação do joelho de forma isolada, sem influência da articulação do quadril. E é isso que é o que parece favorecer mais a hipertrofia do reto femoral. Hipertrofia essa que parece não ser alcançada em exercícios multiarticulares. Por quê? Porque no exercício multiarticular nós temos a extensão de joelho junto com uma extensão de quadril. Então, trabalho agonista-antagonista. Isso não se reflete em uma mudança significativa no comprimento do músculo reto femoral e também no posterior de coxa. Por isso que ambos esses músculos, nos isquiosurais e reto femoral, não têm resposta significativa em hipertrofia em exercícios multiarticulares, tendo então a necessidade de exercícios acessórios, ou seja, exercícios isolados. No caso aqui para o reto femoral, cadeira extensora, flexão nórdica reversa. No caso dos isquiosurais, mesa flexora, cadeira flexora, flexão nórdica, stiff, Romanian deadlift, banco romano, em suma. Então, aqui nós temos uma excelente estratégia para reto femoral. Faz de novo. Grava esse movimento. Que movimento é esse aqui, ó? Extensão do joelho, sem movimento no quadril, com o quadril menos flexionado, se comparado à posição tradicional. E onde eu quero chegar com esse assunto aqui? Eu não sei se você viu, recentemente, espalhou-se na rede social um gringo, cara de fora, fazendo uma extensão de joelho no crossover. Seguindo a lógica da cadeira extensora com detalhes que não são alcançados na cadeira extensora. Muitos disseram que era invenção sem sentido, que isso não precisava fazer, mas não tiveram um olhar crítico, imparcial sobre a variação. Se nós temos esse benefício em hipertrofia do reto femoral e quadríceps na cadeira extensora, que é uma extensão de joelho isolada, e se nós tivéssemos uma outra opção de extensão de joelho que pudesse favorecer mais ainda o reto femoral? Não seria válido utilizar? Vem comigo que eu vou te mostrar o que é isso. Agora me fala, não é errado a graduação nunca ter te ensinado esses detalhes? Foi justamente por esse motivo, para que você tenha acesso à verdadeira biomecânica prática que eu criei a pós-graduação em Biomecânica e Periodização do Treinamento, onde você vai ter toda a capacitação técnica e prática e comercial para gerar resultados estéticos únicos nos seus alunos e alunas
e faturar seus pelo menos R$15.000 por mês ainda esse ano de 2024. E nem tem desculpa. No mesmo tempo que você acompanha vídeos no YouTube como esse, você consegue acompanhar as nossas aulas da pós, que são diretas ao ponto, práticas, tanto no ao vivo quanto no replay que a gente libera para todos os alunos na plataforma com qualidade de cinema. Então, se você quer fazer a sua matrícula e receber uma condição especial, é só clicar no link que está na descrição aqui desse vídeo e vamos para cima. Bem, como a gente viu qual que é a mecânica lá na cadeira extensora, vamos analisar então qual que é o movimento que a gente está tendo aqui nessa variação. Marcoleta, vamos lá. Estabiliza. Início da fase concêntrica, vamos lá. Foi. 1. Vamos. Tira denso, vamos. Isso. Vai. 2. Perfeito. Travessa o abdômen. Perceba que o movimento que está acontecendo aqui, ó, é uma extensão da articulação do joelho. E se a gente for analisar a posição que o quadril dele ocupa, ele está basicamente, vai, Marcoleta, continua, desse jeito aqui. Ou seja, o quadril em posição neutra. E eu diria que ainda até pode ficar em uma ligeira hiperextensão estática com movimento exclusivo de flexão e extensão do joelho. Você pode dizer, ah, João, mas o joelho dele está batendo no pé, não está fazendo a extensão total. Sim, sabemos disso. Isso nada mais é do que trabalhar o músculo em comprimento longo parcial para aqui no final. Por quê? Aqui nós temos basicamente um maior momento da resistência, com o reto femoral alongado, e aqui no final nós continuamos tendo um ótimo braço de resistência para articulação do joelho, um ótimo torque flexor do joelho, sendo o pico de torque basicamente nessa posição, tá? O que acontece? Nós temos uma curva de torque nesse exercício bem constante, uma curva de torque bem constante, com o pico dele sendo com o músculo alongado. E como a gente tem evidências que parece que temos benefícios adicionais em hipertrofia ao trabalhar o músculo em comprimento longo parcial. Uma evidência que nós temos sobre isso é o trabalho com panturrilha de um brasileiro, João Pedro Nunes e colaboradores, que compararam a flexão plantar, trabalhando, saindo com o tornozelo em dorsiflexão, ou seja, um músculo alongado, e subindo até a posição neutra do tornozelo. Mostrou mais hipertrofia do que trabalhar o músculo em contração completa ou de forma parcial encurtada. Parcial encurtada. Então, isso não significa que devemos extrapolar o achado da panturrilha para o reto femoral. Mas podemos tomar como base para pensar em prescrições que utilizem essa lógica. Porque se a gente teve um músculo que se beneficiou dessa condição, por que outros músculos não irão também se beneficiar? Assim como, por exemplo, um pré-print, que ainda... Pré-print é um trabalho que não foi publicado ainda e nem revisado por pares. Do grupo do Maeu. É o mesmo grupo que comparou cadeira flexora com a mesa flexora. Qual que trouxe mais hipertrofia para os posteriores de coxa? Cadeira flexora. Tríceps francês comparado a tríceps na polia. Qual que ensejou mais hipertrofia, como gosta de falar o professor Thiago Trindade, ilustre professor Thiago Trindade, do mesmo grupo do Maeu. Tríceps francês parece proporcionar mais hipertrofia para o tríceps em comparação ao tríceps na polia tradicional. Então, é um grupo desse pesquisador, que não sabe de nada aparentemente. Não é mesmo? Tem um pré-print dele que comparou a apolete. Sabe a apolete? Você pode fazer extensão de quadril, pode fazer a abdução de quadril nela, uma máquina apolete. Que comparou fazer a apolete, a extensão de quadril total, né? E a extensão de quadril com o músculo alongado e parar com o quadril ainda flexão, ou seja, movimento em comprimento longo, fase concêntrica parcial, fase excêntrica total, fase concêntrica parcial, parando com o quadril ainda flexionado. Que foi onde o professor Walter Krause Neto, inclusive, pensou em utilizar a variação que ele nomeia de variação Krause na polia, usando esse princípio, comprimento longo parcial, tá? Não que a variação do professor Walter Krause seja o que foi evidenciado no trabalho do Maeu, que também ainda não foi publicado e também não podemos utilizar como uma verdade, tá? É apenas um possível guia. Então nós temos aqui um trabalho, inclusive, só complementando esse trabalho do Maeu, da apolete, a extensão de quadril, comprimento longo, sem finalizar a fase concêntrica, mostrou um benefício adicional em hipertrofia do glúteo se comparado a outra condição. Beleza? Então a gente usa esses trabalhos como possível guia para um possível norteamento do que a gente pode pensar na seleção lógica inteligente de exercícios. Aqui nnós não temos uma condição que pode ser replicada na cadeira extensora, como a gente viu.
O quadril em neutro, se fosse para fazer na cadeira extensora, o sujeito tinha que ficar de fato deitado na cadeira, literalmente deitado na cadeira. Não dá. Aqui nós temos um quadril em posição neutra, podendo ficar em pré-extensão, trabalhando o reto femoral e o quadríceps de uma certa forma, claro, todo ele. Comprimento longo parcial, ou seja, a gente não finaliza a fase concêntrica. Vemos em alta flexão, em grande alongamento, fase concêntrica vai parcial. Ainda poderíamos colocar ele no apoio aqui, talvez no step, para a gente aumentar. Arthur, pega aquele step ali para mim, não precisa cortar. Se quiser, editora. Pode dar uma acelerada, enquanto o Arthur traz aqui para mim. Vem cá, rápido filho, rápido filho. Se quiser demorar um pouquinho mais. Levanta aí. Aí. Boa. Veio lá embaixo. Deixa o pé aqui assim. Isso. Vai, subiu. E aí a gente tem, ó, um aumento, um ligeiro incremento de alguns graus a mais, ó, de extensão da articulação do joelho. Essa é uma possibilidade. Deixa eu tirar agora, Marcos. E aí nós temos então esse setup. Sujeito próximo da polia alta aqui, tá? Eu acho até que podemos colocar um pouco mais para cima, que aí pode voltar mais, isso, ó, pode voltar mais com isso, o joelho mais em flexão, faz o movimento. Isso, garoto, ó lá. Próximo da polia, colado na polia, tornozeleira. Tudo bem que a resistência vem um pouco lateral à coxa, então tem um potencial para fazer um movimento rotacional do joelho, mas nada que venha de fato a acontecer e que o sujeito não consiga estabilizar pela contração do próprio glúteo, aqui, contrai o glúteo, e isso enquanto executa o movimento, e isso, perfeito, ativa a manobra de brace, cintura escapular, tronco muito bem estabilizado. Nós temos essa condição para trabalhar fase concêntrica parcial, fase excêntrica em alongamento total, e aqui, pode parar, nós temos, levanta, pode sair da máquina aqui, Marcoleta, e aqui nós temos então a condição que acontece na cadeira extensora, que nada mais é do que uma extensão de joelho de forma isolada, com o quadril parado ou em flexão, e aqui em posição neutra, ou seja, uma extensão de joelho sem envolvimento do quadril. Isso é o que parece favorecer mais a hipertrofia do reto femoral. E como eu falei, temos trabalhos que evidenciam isso, né? Eu falei no início do vídeo quando a gente viu a cadeira extensora. Então nós temos uma opção para quem? Para um condomínio em que não haja cadeira extensora, podemos fazer essa variação, contração dinâmica, em comprimento longo parcial. Podemos utilizar uma flexão nórdica reversa também. Uma não é substituída pela outra, são exercícios complementares, esse é a flexão nórdica reversa, esse é um erro de muitas pessoas. Quando viram esse exercício, que um gringo postou, tá? Eu até fiz um react no meu perfil do Instagram e está com acho que mais de 300 mil visualizações agora, você pode conferir também. Então, uma academia que não tenha cadeira extensora ou na academia que a cadeira extensora esteja quebrada, isso entra com uma possível substituição. Consegue perceber? Consegue pensar fora da caixa? Então, não é um exercício de fato inútil. Quando você começa a entender como é que funciona a biomecânica e o comportamento do músculo em diferentes condições, você começa a ter um acervo maior para utilizar com seus alunos. Isso é pensar fora da caixa, isso é ser um treinador, isso é ser um especialista. Isso são coisas que se aprende dentro da nossa pós-graduação em biomecânica e periodização do treinamento. A pensar fora da caixa, baseado em evidências, as evidências mais atuais, é claro. E você possui um conhecimento que nenhum outro treinador ou treinadora na tua região sonha em possuir. E como eu disse, as aulas da pós são exatamente como essa aula que você teve aqui agora. 100% práticas, a teoria mostrada na prática, sem firula, sem enrolação, direto ao ponto. Só o conteúdo relevante, a nata do conteúdo, do que você precisa e do que você amanhã vai estar utilizando com os seus alunos na academia para maximizar o resultado, reabilitar de lesões, prevenir, realinhar desvios posturais e garantir mais resultados em menos tempo. Isso é ser um treinador de elite. Então, se você quer de fato se tornar um especialista em biomecânica de verdade e periodização, matricule-se dentro da nossa pós-graduação. O link está na descrição do nosso vídeo, aqui. Tá também, Vivian, deixa o meu arroba João Franken, arroba da empresa, arroba Elite Formações. Siga as nossas páginas, fique por dentro da nossa pós, matricule-se e a gente te espera na próxima disciplina. Comenta aqui o que é que você achou desse vídeo, ative o sininho para receber notificação sempre que a nova aula for lançada aqui no canal, compartilhe com seus amigos que precisam saber disso e até a próxima aula.